Olá pessoal, nesta semana trabalharemos sobre a série de sólidos. Continuaremos seguindo o Manual de Análise de Água e Efluentes organizado por mim, que ajuda a dar uma sequência didática nas análises de água no laboratório. Como vocês podem ver nesse manual, a gente não vai começar pela análise seguindo a rotina que descreve lá no capítulo 5. Por quê? Porque essa rotina que é descrita anteriormente, ela é utilizada quando a gente vai para o laboratório. Como a gente não vai para o laboratório agora, então eu vou pular algumas determinações de uns parâmetros mais básicos, como por exemplo cor, turbidez, condutividade elétrica, que estão antes dos sólidos, para falar logo da série de sólidos. Depois eu voltarei a falar dessas variáveis que estão incluídas, inclusive dentro da série de sólidos. E quando a gente tiver oportunidade, a gente volta para o laboratório para seguir essa sequência didática que descreve o manual. Bom, a partir daqui dessa página da série de sólidos, a gente pode ver que a gente consegue, de forma gravimétrica, semi-quantitativa, fazer determinação da série de sólidos, como por exemplo a série de sólidos totais, os totais fixos, os totais voláteis. Eu vou explicar a diferença de cada um logo em seguida. Os sólidos suspensos, como por exemplo os suspensos totais, os suspensos fixos, os suspensos voláteis e os dissolvidos totais, além dos sedimentáveis. Então eu vou explicar mais detalhadamente agora na aula. Bom, explicando um pouco sobre o significado ambiental das variáveis de qualidade das águas. É importante entender que cada variável de qualidade de água, ela tem um significado. Então, não adianta a gente ir para o laboratório e querer analisar todas. É como se nós fizéssemos uma rotina de exame de sangue e quiséssemos avaliar ali 15 variáveis da qualidade da nossa saúde. Isso fica inviável. Então a gente vai pelo significado que cada uma delas nos oferece. Os objetivos dessa aula. Então, mas por que cada uma delas trazem esse significado ambiental e sanitário? Porque as impurezas estão presentes na água devido à sua capacidade de transportar as partículas. Eu gosto muito de relacionar a qualidade da água com o solo. Eu digo que a água ela é filha do solo, porque ela traz consigo as características desse solo, seja as características físicas, químicas e principalmente de uso do solo. Então, a gente consegue relacionar o uso do solo e outras caracterizações mais, bastando fazer uma caracterização na amostra de água. Então, a água é um solvente universal. Consigo, ela traz sais, gases, açúcares, proteínas, de onde ela percorreu o caminho. Então, por que a gente estuda as variáveis de qualidade de água? Porque, devido ao abastecimento de água, de consumo humano propriamente, tratamento de efluentes, para legislação, comparar com a legislação, algumas resoluções CONAMA, por exemplo, monitoramento da qualidade da água de rios, por exemplo, IQA, cálculo de lançamento de efluentes em rios, por exemplo, a diluição, irrigação, qualidade de água para irrigação, salinização de solos, bacias hidrográficas, etc. Nós poderíamos ficar aqui uns 30 minutos falando sobre esses detalhes aqui. Então, quando a gente fala de variáveis de qualidade de água, algumas diferenças têm que ser citadas aqui. Como, por exemplo, quando a gente fala em padrões, padrões é aquilo que, diria assim, basicamente imutável. Existe aquele padrão de qualidade de água, como, por exemplo, para consumo humano. Existe um padrão de qualidade para que a água seja potável. E dentro desses padrões nós temos os parâmetros. O que são os parâmetros? É tudo aquilo que tem um limite. Então,
a turbidez ela tem um limite para que a água seja potável. Então, ela é um parâmetro de qualidade de água para a potabilidade. E dentro desses parâmetros, a gente tem as características. Essas características das águas seriam as características que são bem fixas, não muda tanto, como, por exemplo, as características físicas, químicas e biológicas. Dentro dessas características, nós temos as variáveis. Então, nós temos as variáveis das características físicas, eu diria que são algo assim mais palpável, como, por exemplo, temperatura, a parte de sólidos. As variáveis das características químicas e as variáveis das características biológicas ou microbiológicas. Então, o que seriam as variáveis? Variável é tudo aquilo que varia no tempo e no espaço e pode ser mensurado. A qualidade da água lá no rio, ela possui variáveis, porque ela está variando no tempo, no espaço. Agora, quando a gente pega essa variável, faz a determinação dela e compara a um parâmetro de qualidade de água, ela passa a ser um parâmetro. Eu tenho um parâmetro, né, como, por exemplo, potabilidade de lançamento e tal. Mas enquanto ela estiver lá no rio, ela pode ser uma variável. Então, como eu disse, as características físicas, químicas e biológicas, né? As partes físicas, sólidos, gases, químicas, orgânico e inorgânico. A gente vai ver esse negócio mais detalhado mais para frente. E onde eu quero chegar é a parte de classificação por tamanho, como eu já tinha dito, e a classificação química. Por exemplo, os sólidos voláteis, ele representa uma fração orgânica, mas nem tudo é orgânico, porque boa parte dos sólidos que estão ali presentes, por exemplo, alguns carbonatos podem se volatilizar, e nem tudo aquilo seria orgânico. Tá? Por isso que eu falei que é semi-quantitativo quando a gente fala análise gravimétrica de sólidos presentes na água. Os sólidos fixos são as frações inorgânicas. Isso aqui é uma classificação bem grossa pelo Standard de Métodos e a fonte do von Sperling. Aqui que eu quero chegar. Isso aqui vai clarear a nossa semana de aulas. Como assim? Aqui nós temos a amostra de água. Essa amostra pode estar, por exemplo, num becker. Quando eu pego essa amostra de água, o volume dela, e ponho para fazer a secagem a uma temperatura constante de 103, 105, pego a amostra de água, ponho para secar, para a água evaporar. O que sobra ali no final são os sólidos totais. Então, o que sobrou dessa amostra são sólidos totais. Eu não filtrei ela, não fiz nada, tá? Então, sobrou ali tudo de sólido que tinha, evaporou só a água. Depois eu pego essa mesma amostra, esse mesmo cadinho, por exemplo, que foi na estufa a 105 graus, e ponho ele na mufla a 550 graus. Essa amostra que está aqui, ela terá parte dela calcificada. Então, parte dos resíduos que ficaram aqui antes, que passou só pela estufa, vai se volatilizar. O que se volatiliza, né, nós temos aqui esse conceito de orgânico, serão os sólidos voláteis totais. Então, o que vai se volatilizar são os sólidos voláteis totais. Veja bem, passou pela estufa, sólidos totais. Foi para a mufla, o que sobrou são os fixos. Está ali no cadinho, está fixo. O que sumiu são os sólidos voláteis. A gente obtém a parte voláteis totais pela diferença dos totais menos os fixos. Pois bem, terminamos essa parte aqui que vocês podem seguir lá no manual Análise de Rotina. Então tá, voltando aqui em cima, temos uma amostra de água em um becker. Filtramos ela com uma membrana de 2 micrômetros. Se eu filtrei, eu terei o meu
a minha amostra filtrada, tá? Que serão os dissolvidos. Aqui eu posso dar um exemplo. Os nossos sólidos dissolvidos é como se fosse o café que você filtra todo dia, tá? Então eu tenho, se eu filtrei o que passou pela amostra, foi os dissolvidos. O que ficou retido nessa membrana são os suspensos. Se são suspensos, eles são maiores, então eles ficam retidos lá. Aqui eu já tenho outro exemplo. Quando a gente faz um suco com polpa de manga, a gente consegue ver os sólidos que estão ali presentes, suspensos, meio que assim, ali naquela emulsão toda. Então, o que passou são os dissolvidos, que é a forma de café. Esses sólidos dissolvidos, eles absorvem um feixe de luz. Então, eles representam a cor. Imagina o café, uma Coca-Cola, sólido dissolvido. Imagina um suco, você vê, ele transfere a luz, ele desvia a luz. Então, aqui são a turbidez. Então, tá. Descendo aqui nos dissolvidos, mesmo processo que o lado de cá. Se eu peguei o que sobrou no cadinho dos dissolvidos e ponho ele na mufla a 550 graus, o que vai embora, o que se volatiliza, são os voláteis. Então eu terei os dissolvidos e o que ficou de resíduo serão os dissolvidos. Sólidos totais dissolvidos fixos, sólidos dissolvidos fixos. Por diferença, eu encontro os voláteis, que são os que foram embora, né? Só que ficou no cadinho são os fixos. Por outro lado, nós temos aqui, mesma amostra. Peguei a membrana com os sólidos suspensos que ficaram nela. Coloquei essa membrana com o cadinho na mufla a 550 graus. O que foi volatilizado são os voláteis, sumiram. O que ficou retido são os suspensos fixos, ficou retido ali. Então, o que ficou retido são os sólidos suspensos fixos. Sobrou aquela borra pouquinha, pequena, no fundo do cadinho. Então, são os fixos. O que foi embora, isso aqui vira fumaça, literalmente, na mufla, tá bom? Espero que todos tenham entendido e bora lá para mais uma semana de atividades. Muito obrigado.